Então, dando sequência à modelagem das escadas, né? Depois que nós fizemos uma escada básica, vimos as opções que a gente tem de modelagem. Agora a gente pode ver os modelos construtivos básicos, as opções que a gente tem aqui com o Revit. Então, agora a gente entra nas propriedades de tipo, né? Os tipos de escada que a gente pode usar. Então, ele tem basicamente 3 tipos, né? Tem essa escada moldada no local, seria a escada, escada de concreto, a escada mais comum que tem, né? Como essa aqui do Ceres, por exemplo. Tem uma escada montada, que aí, né, se fosse o caso da gente querer fazer, por exemplo, uma escada de madeira ou uma escada metálica, que a gente vai ter várias peças que vão definir a montagem da escada. Então, assembled stair é escada montada. E essa última aqui, que é a escada pré-moldada, que aí é um tipo para usar a escada pré-moldada de concreto. Ela é um misto das duas primeiras. Eu quase nunca uso essa, né? Se a gente estiver trabalhando com algum sistema construtivo que use concreto pré-moldado, talvez seja o caso de usar essa daqui. As mais comuns são essas duas, né? Essa para escadas de emergência, escada de incêndio, escada de prédio, vai ser sempre essa moldada no local, ou uma escada de casa, enfim, escada metálica, escada de madeira, uso uma dessas. Então vamos ver, eu estou aqui na escada maciça, né? É uma básica que vocês têm aí. Então, para modificar essa escada, a gente pode editar o tipo. Então vamos fazer aquele processo básico, né? Eu vou fazer uma aqui como exemplo. A escada do projeto não vai ser uma maciça, mas só para vocês entenderem, saberem como que funciona. Então eu duplicaria, faria aqui uma escada maciça, estou usando ela aqui só como exemplo. Então aqui, ó, as primeiras propriedades que aparecem para a gente ajustar são as regras de cálculo. Então aqui eu defino qual que é a altura máxima do espelho que eu vou considerar. Então normalmente escadas de emergência, né, que tem que seguir normas de corpo de bombeiro e da prefeitura, vão ter 18 centímetros como limite máximo do espelho. Escada residencial pode ser mais. E a profundidade mínima do espelho, do piso, em função do tamanho do espelho. E aqui a largura da escada também, a largura mínima do lance. E aqui eu posso editar as regras de cálculo. Aparece aqui a fórmula do Blondel. Ó. 2 vezes a elevação, que seria o espelho, mais uma vez a profundidade, que seria o piso, e aqui eu determino o valor desejado, e aqui os limites. Eu gosto de trabalhar com esses 2 limites aqui, ó, entre 62 e 64, mas uso como referência o 63, e aí faço ajustes para mais ou para menos. Isso porque 62 tem norma de bombeiro, tem norma de prefeitura, tem norma BNT, cada uma varia um pouco esses parâmetros. Entre 62 e 64 costuma atender a todos. Tem uns que é entre 63 e 65, outros que é entre 62 e 63, enfim. Então, eu posso ajustar aqui a regra de cálculo. E aí eu vou definir alguns elementos da escada, né? A gente já viu que tem o trecho, que é o lance da escada, que o Revit chama de trecho. Então, isso é um componente que eu posso editar as propriedades dele. Então, aqui, ó, eu entrei, deixa eu voltar aqui para vocês verem de novo, ó. Tipo de trecho, está definido aqui escada maciça. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos, e aqui eu entro num outro editor de tipo, que aí eu vou definir como que eu quero que seja esse trecho, no caso um trecho monolítico, né? Escada monolítica, maciça. Então eu tenho aqui
uma opção de ajustar como que vai ser a superfície inferior da escada, no caso ela está reta, mas também pode ser aqui escalonada, que aí ele faz, né, o fundo da escada acompanhando o piso e o espelho. E essa espessura de 10 centímetros, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem o efeito. Então eu estou aqui, ó, editando o tipo de trecho. Aqui eu pus escalonado ou suave, né, que seria esse fundo reto. E aqui a profundidade estrutural. Então, quanto que vai ter, né, desse ponto, o encontro aqui do piso com o espelho, até a espessura dessa escada. Então, isso aqui, ó, vou exagerar para vocês verem o efeito. Aplicando, ele muda esta dimensão aqui, ó, perpendicularmente. Isso fica melhor de ver se a gente tiver num corte. Então, deixa eu pôr num corte aqui para a gente enxergar isso. Ó. Vou fazer um corte na escada. Então, essa profundidade estrutural é esta medida aqui, ó. Deste ponto, perpendicularmente até a escada. Aqui está os 10 centímetros que eu defini. Defini outros valores aqui, ele vai modificar esse parâmetro, 15 centímetros, então aumentou esta distância aqui, ó. Então isso daqui eu posso também ir duplicando e criando novos tipos. Então um lance... Vou colocar aqui, o lance exemplo. Posso dar um nome de acordo com os parâmetros que eu estou definindo, né? Aqui ela vai ser de concreto. Aí tem outras coisas que a gente pode modificar. O material da escada. Então eu posso colocar aqui, né? Abrir aquele mesmo editor de materiais que a gente já está acostumado. Posso criar um material aqui de concreto e aplicar na escada. E aqui ela está uma escada sem... Vamos voltando aqui, ó. Vou construindo ela aos poucos para a gente entender o que é cada parâmetro. Aqui ela está só o concreto, né? Como se fosse a escada bruta. Não tem nenhum acabamento. Então vou editar ela de novo, o tipo. Vou editar o tipo de trecho. E aqui eu tenho a opção de colocar um piso. Posso definir aqui um piso, posso definir a espessura desse piso, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar uma pedra de granito, né? Um acabamento nesse piso. Então, eu vou colocar uma pedra aqui com 2 centímetros. O comprimento do bossel. Vocês sabem o que é o bossel? O bossel é quanto que um piso avança sobre o de baixo, né? Normalmente esse valor fica... Tem uma norma que diz que é 1,5. Tem que ser no mínimo 1,5, no máximo 1,5. Então tem que ser 1,5. Isso para escadas de emergência. E aqui eu posso definir também um espelho. Quando eu marco essas opções, ele abre aqui a opção de eu definir também um material para o piso ou para o espelho. Aqui no meu eu já criei um granito. Então eu vou colocar aqui uma pedra para fazer o acabamento dessa escada. Então na hora que eu dou um aplicar, ó, apareceu aqui uma peça aqui no piso e uma outra peça no espelho. Se eu ver no corte que eu acabei de fazer aqui, ó, a gente tem noção de como são esses detalhes, ó. O bossel é esse avanço, a espessura do piso, né, que eu defini é essa altura,
A espessura do espelho é essa altura que eu não modifiquei. Se eu quiser modificar, eu tenho que voltar lá. Isso tudo são propriedades do lance da escada. Então aqui, ó, essa medida eu não modifiquei, ficou com 5 centímetros. Normalmente isso vai ser o mesmo tipo de material. Aqui ele ajustou a espessura do piso. Então isso é um acabamento, né? Tem um material, tem uma espessura, e eu posso ativar ele ou não. Né? Posso fazer também o bossel inclinado. Ó. O bossel está de 1,5. Se eu puser a opção inclinado, ele faz a peça inclinada. O 1,5 vai ser a distância horizontal aqui, desse ponto até este ponto. Aqui tem opções de como vai ser o encaixe, né? O piso está se estendendo atrás do espelho. Ou eu posso estender o piso sob o espelho. O que mudou aqui, ó? Aqui o piso... Perceberam a diferença aqui? Isso é detalhe, já é... Piso sob o espelho, ele está vindo, encaixando embaixo. Ou o piso atrás do espelho, a linha muda de lugar. Tem uma outra opção que é unir todos os elementos, fica, né, uma coisa só. Então são algumas opções aí, detalhes. O mais lógico construtivamente é isso daqui, né? E sem ser inclinado. Então isso é uma escada monolítica. Eu defini parâmetros do lance, mas eu também posso definir aqui os parâmetros do patamar. Então aqui eu tenho um lance exemplo, mas eu tenho esse segmento de conexão. O segmento de conexão é o patamar. Deixa eu pôr o patamar aparecendo aqui agora. Então vou editar o tipo. E agora eu vou editar a conexão, o patamar. Então eu posso duplicar ou renomear, né? Fazer aqui, ó, patamar de exemplo. Então aqui eu defino a espessura do patamar. Então vou exagerar aqui, ó, na hora que eu dou aplicar, ele ajustou. Vou exagerar mesmo para ficar perceptível. Ó, é porque tinha que sair para aplicar. Então pus 40 centímetros, ó, o patamar ficou gordão, exagerado. Não deve ser isso. Normalmente uns 10 centímetros, né, uma espessura básica de laje. Então está aqui a medida do patamar. Eu posso definir também o material monolítico. O ideal é que seja o mesmo, né, do lance da escada, que seja o patamar, já que é toda moldada em loco. Então isso aqui é tudo concreto. Tem essa opção de igualar do trecho. Então isso é a definição do patamar. E isso é a escada monolítica. Essa escada aqui, ela está solta, né? Nós estamos fazendo ela solta no espaço aqui, mas é uma escada que normalmente vai estar enclausurada entre paredes. Então a estrutura dela geralmente vai estar embutida nas paredes. A gente tem a opção de modelar, né? De definir esses parâmetros aqui, ó. Esse suporte direito, suporte esquerdo e suporte mediano seriam vigas de apoio, né, em cada uma das laterais. O suporte direito do lado direito da escada, o suporte esquerdo do lado esquerdo. Então, eu poderia definir aqui, né, o tipo de banzo fechado e banzo aberto. Eu vou mostrar isso na escada montada, que é a mesma coisa. Esse tipo de escada normalmente não tem essa estrutura.
Deixa eu ver se eu tenho uma já criada aqui, ó. Posso modificar o tipo. Ó, eu tinha feito uma de exemplo aqui já, que essa tem o suporte, ó. Então o suporte são esses apoios aqui, ó. Então esse suporte é o que está definido aqui, ó, no tipo da escada. Essa é uma que eu já tinha criado também como exemplo. Então aqui eu defino o tipo de trecho, é outro editor de tipo que eu defino alguns parâmetros, defino material, para poder colocar essa peça de apoio, né, de estrutura dessa escada. Banzo aberto, o que quer dizer esse banzo aberto e banzo fechado? Significa que está aberto aqui lateralmente. Se eu for fazer ela com o banzo fechado, aí eu tenho que modificar algum parâmetro, mas essa peça pode subir lateralmente, ela seria encaixada ao lado da escada, né? Eu teria que mudar esses outros parâmetros aqui, ó, da profundidade estrutural e a profundidade total. Eu vou mostrar isso no outro exemplo, que eu acho que vai ser melhor. Então, isso seria um banzo fechado, né, quando eu tenho essa situação, ou um banzo aberto, quando eu tenho o degrau vazado aqui, eu não tenho nada prendendo ele lateralmente. Então, isso é a escada maciça, né, esses apoios a gente não precisa preocupar, normalmente eles não aparecem nesse tipo de escada, pode aparecer também, aí depende do projeto, né? Então, isso é a escada maciça.